Olá, meus irmãos e amigos, tudo bem? A paz do nosso Senhor. Nós estamos aqui, ou melhor, estou aqui mais uma vez para poder estudar a Bíblia com você. E será sempre um privilégio, né? Que Deus te abençoe grandemente, amigos. Quero pedir a você, se você não tem curtido lá os nossos vídeos, não tem assistido os nossos vídeos, mas não tem curtido, que você possa deixar o seu like também, que você ainda não inscreveu, inscreva no nosso canal, que será sempre uma bênção na sua vida. Você vai poder receber todos os vídeos que ali for postado, tudo bem? Que Deus te abençoe grandemente, será sempre uma bênção estudar junto com você aqui. Nós estamos falando sobre uma série Verdades Bíblicas, cada semana uma verdade bíblica, né? Quero pedir desculpa a você que eu me atrasei nessas semanas aí, né? Mas estamos aqui para voltarmos aos nossos estudos, né? Que Deus te abençoe grandemente. Eu estou feliz de saber que você está vendo os nossos vídeos, está crescendo cada dia com o Senhor, tudo bem? Você lembra? No último estudo nós falamos da salvação pela graça. Você entendeu que a salvação em toda a Bíblia ela é unicamente pela graça, né? Não depende do Velho Testamento, Novo Testamento, tudo o mesmo meio, o método de salvação é o mesmo, né? E que Deus te abençoe, que nós estamos aqui para nós entendermos esse tema de hoje. Pois é, amigos. No último estudo você aprendeu que uma pessoa que quando ele está salvo em Cristo, o primeiro passo é ele crer em Jesus como o seu Salvador. Se você crê em Jesus como o seu Salvador, isso já confirma a sua salvação, né? Mas só que em seguida você, depois que crê em Jesus, você vai tomando novos passos. Você vai o quê? Você vai arrepender, vai converter, vai pedir perdão dos seus pecados. Lembra que nós estudamos isso? 1 João 3, verso 4. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Lembra? Entendeu? Depois disso que você pede perdão, você pediu perdão porque cometeu algum pecado, transgrediu alguma coisa, e de acordo com a definição bíblica para pecado, é a transgressão da lei, e a partir desse momento que você pede perdão, você vai passar a viver uma vida em obediências à lei de Deus, porque se eu peço perdão e não continuo na prática da desobediência, isso mostra que eu não estou salvo em Cristo, eu estou ainda desobedecendo a Deus. E eu peço perdão, e a partir do momento que eu peço perdão, eu vou viver em conformidade à lei de Deus, que mostra o que é pecado. E a partir depois que eu passo a obedecer à lei de Deus, eu estou pronto para ser batizado, sepultado todos os meus pecados, e aí sim, logo em seguida, perseverar até o fim, né? Isso é os passos da salvação. Que Deus te abençoe. Hoje estamos aqui para falar sobre o santuário de Deus. Eu quero convidar você a orar. Tudo bem? Pai querido, mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo da sua palavra e quero pedir do Senhor a sua sabedoria, a sua bênção sobre mim, sobre cada amigo e irmãos. Por tua graça eu te peço e te agradeço. Amém. Pois é, irmãos, vamos lá. O santuário da terra, amigos, era um modelo do celestial. A primeira verdade, eu já abro essa verdade para você. Era um modelo do santuário celestial, né? E hoje Jesus realiza duas tarefas no santuário celestial. Ele intercede por você. E ele está lá como nosso sumo sacerdote, ou seja, ele está realizando também a obra de juízo, é o que antecede a vinda de Jesus, a vinda dele, né? Ele realiza essas duas tarefas, e ele realiza o trabalho de intercessão, e representado pelo o sacerdote, e também o trabalho de juiz, né? Que é representado como sumo sacerdote quando entrava ali no local santíssimo do santuário no dia 10 do sétimo mês. Que o sumo sacerdote entrava essa vez, uma vez por ano.
E hoje Jesus também ele realiza o trabalho de juízo, né? E você vai compreender essas verdades que são maravilhosas para que você possa crescer com Deus. Eu quero dizer a você que esse estudo que nós vamos fazer aqui vai ser bem resumido, é só para que você consiga compreender um pouco o tema sobre o assunto, para que você pesquise, para que você estude, e desde já eu já quero sugerir a você que você possa ir lá no YouTube logo em seguida desse tema que nós estudamos aqui e ver o programa lá do pastor Arilton sobre o santuário. Ele tem a série que vem falando sobre o santuário lá, que é uma série de mais ou menos 18 programas. Só para você ver o tanto que o tema do santuário é profundo e cabe você estudar muito. Você pode entrar lá, Bíblia Fácil, Santuário, aí no YouTube, tudo bem? E você possa fazer isso, que você vai crescer muito no Senhor. O meu aqui, nos meus vídeos, é só um resumo que possa despertar você para estudar essa doutrina bíblica e Deus quer que nós entendamos, tá bom? Pois é, amigos, a fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, nós devemos entender o que Jesus fez por nós, a obra de que Jesus fez por nós no passado e o que ele faz agora e o que fará no futuro. Entendeu? A fim de que possamos desfrutar plenamente o benefício do Evangelho, nós precisamos entender isso. Então, nesse tema você compreenderá sobre esse assunto. E como nós temos um método de ensino, perguntas e respostas, você faz as perguntas e a Bíblia ela nos dá a resposta. Então, vamos perguntar a palavra de Deus que a Bíblia vai nos responder. Esse é o nosso método do ensino, né? Que pedido especial fez Deus a Moisés? Olha para você. Vê aí, Deus faz um pedido a Moisés. E eu gostaria que você lê comigo aí, Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus pede a Moisés para fazer um santuário, pois ele queria habitar no meio do seu povo. Você sabe que Deus vinha ali no deserto conduzindo o seu povo, e ele, nessa condução, o povo de Israel, de dia ele vinha seguindo com uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo, e ele estava ali conduzindo o povo de Israel, mas ele queria, além de tudo isso, ele queria também acampar no meio do povo de Israel. Então, pede a Moisés para construir um santuário, que é chamado a tenda da congregação. E, com base nos métodos que nós estamos indo, temos mais uma pergunta. Como era o santuário, amigos? Como que era o santuário? Para você entender melhor sobre isso, eu gostaria que você lesse ali o livro de Hebreus, ali, especialmente o capítulo 9, capítulo 8, vai falar muito sobre o santuário de Israel e, consequentemente, o santuário do céu. Entendeu? Você na Bíblia vai encontrar mais ou menos 40 capítulos da Bíblia falando sobre esse tema especial. No Novo Testamento, especialmente o livro de Hebreus. Tá bom? E eu gostaria de pedir a você para que você busque estudar mais sobre o assunto, né? Hebreus ali 9, verso 3 a 7, também Êxodo, verso 26 a 33, 40, capítulo 40, até o verso 29, e ali você vai entender sucessivamente sobre o assunto. O santuário, amigos, ele era dividido em 2 compartimentos. Quando Deus pediu a Moisés para construir esse santuário, Deus deu também ali uma maquete. Ele deveria fazer o santuário conforme o modelo que foi mostrado no monte, lá Êxodo 25, verso 40. Deus mostrou o modelo e esse santuário tinha 2 compartimentos. O primeiro lugar era chamado lugar santo. Não sei se você vê aí a figura de um sacerdote, de uma pessoa aí, que ele está no momento ali com incenso, em frente de uma mesa do incensário, né? Então esse local aí era chamado o local santo. No local santo você via ali a mesa com os
pães, você via o candelabro, o altar de incenso, e o sumo sacerdote adentrava ali nesse santuário todos os dias para fazer intercessão ao povo de Israel. E à frente desse véu que você vê aí, você vê a Arca da Aliança, né? Que aí onde estava a Arca da Aliança, que dividia pelo véu na frente aí, que fazia essa divisão entre o Santo e o Santíssimo, era o véu, né? E aí nesse local santíssimo aí, só entrava no santuário uma vez por ano o sumo sacerdote. O sacerdote adentrava no local santíssimo uma vez, todos os dias ali, fazendo o seu trabalho contínuo de intercessão. Agora, no local santíssimo, só acontecia uma vez por ano. Tudo bem? Então, eu já passei, praticamente já expliquei para você o que já está na sua tela. Então, no lugar santo, o sacerdote realizava o trabalho diário, que você vê aí em Hebreus 9, verso 6. E continha uma mesa com os pães, o candelabro e o altar de incenso. Isso aí no local santo. Você pode ver isso aí no Êxodo 40, verso 22, 24, verso 26. Você vai ver essas descrições sobre o assunto. No local santíssimo, amigos, o sacerdote entrava uma vez por ano, que era ali no dia da expiação, ou seja, o dia de juízo, o dia do Yom Kippur para o povo de Israel. Então aquele dia era chamado dia de juízo, era um dia separado, que era denominado dia da expiação, né? E isso acontecia no dia 10 do 7º mês. E você vê isso lá em Hebreus 9, verso 7. Né? E aqui, ó. Então, nesse local santo, como eu já disse para você, ali se encontrava a Arca da Aliança, coberta de ouro, e com as tábuas dos 10 mandamentos, e uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão que floresceu. Isso você vai ver Êxodo 40, verso 20, 21, Hebreus 9, verso 3 e 4. E o véu separava esses dois compartimentos. Êxodo 25, verso 33. E na frente, amigo, do santuário, na frente ali, encontrava o quê? Encontrava o local, na frente ficava o pátio, O pátio era aquele local que o pecador chegava com o animal, que era a oferta de pecado, e ali o sacerdote pegava essa oferta, e ela era imolada de uma certa forma, seguindo todas as cerimônias ali. O pecador, o sacerdote, ele confessava o pecado da pessoa sobre a cabeça do animal, e ali o animal era morto e o sangue do animal era tirado e colocado numa vasilha, numa vasilha, ou vamos dizer uma culha, e era levado até o santíssimo local santo do santuário, e ali ele aspergia no véu do santuário com a ponta do dedo, Então, esse é o pátio, Então, amigos, o santuário, amigo, ele era móvel. Deus pediu a Moisés para fazer esse santuário de forma que pudesse desmontar. O povo ia andando, eles moravam em barraca, e o santuário era mais ou menos assim como uma barraca. Eles montavam e desmontavam. Não era tão pequeno assim quando você pensa em barraca, mas era mais ou menos um modelo que você podia montar e desmontar e levando. Então, você vê essas referências lá em Êxodo 40, verso 33. Ele era também cercado, e a sua construção ela foi aprovada por Deus. Deus aprovou essa construção. E aqui, amigo, em que consistia o serviço diário? Nós vamos entrar agora sobre o ritual do santuário na prática, o que acontecia ali no ritual do santuário. E eu quero dizer para você, para fazer um breve resumo para que você entenda, tudo o que acontecia ali no santuário eram cerimônias que apontavam para algo maior. E todas aquelas cerimônias, ela apontava para um evento, alguma coisa, um ministério que apontava diretamente para Jesus. Todas as cerimônias ali do santuário era dessa forma, de forma simbólica, e isso que aconteceria.
né? Vamos ler aqui Êxodo 29, de 38 a 42. Então, a pergunta é: em que consistia o serviço diário? Olha o texto bíblico que diz assim: isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano a cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerá pela manhã e o outro ao pôr do sol. E com um cordeiro a 10ª parte de uma erva de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. E aí? E para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho, e outro cordeiro oferecerá ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como pela manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Continuando, este será o holocausto contínuo por vossa geração, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Né? Então, amigo, o que acontecia ali o que consistia o serviço diário? O serviço diário consistia ali de 2 sacrifícios. Acontecia um sacrifício pela manhã e um outro à tarde ao pôr do sol. Mais ou menos eu posso dizer assim, 6 horas da manhã, assim que o dia estava clareando, era feito um sacrifício. E logo ao pôr do sol, aquele primeiro sacrifício ele ia consumindo até chegar ao pôr do sol, porque era um sacrifício contínuo. Ele nunca o altar ficava sem estar uma oferta queimando. Então, chegava ao pôr do sol, aquela oferta da manhã ela já estava finalizando e já entrava outra oferta da tarde, que é chamada à tarde ali, que entra a parte escura. Então ali oferecia 2 sacrifícios, né? Que era o sacrifício oferecia no caso ali, o sacrifício de 2 cordeiros, um pela manhã e o outro pela tarde, né? Qual era a festa, amigo, que dava fim ao ciclo anual da cerimônia? Então, ali todo ano havia essa cerimônia de sacrifícios de animais. O pecador, quando chegava até o santuário, ele chegava com a sua oferta e o sumo sacerdote ali sacrificava o animal logo depois que simbolicamente o pecado do pecador era transferido para o animal, né? Isso apontando para Jesus, que Jesus é quem ia carregar todos os nossos pecados. Aquele animalzinho, ele simbolicamente levava o pecado do pecador e o sangue dele era retirado e aspergido no véu do santuário. Essas são verdades maravilhosas, amigos, que você vai entendendo o plano da salvação que Deus queria abrir para o povo de Israel para que ele pudesse entender. Então, qual era a festa que dava fim ao ciclo anual da cerimônia? Né? Olha aqui, é chamado Dia da Expiação. Mas ao 10º deste mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligirei vossa alma e trareis oferta queimada ao Senhor. Neste dia nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação. Para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Continuando. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do meu povo. Olha para você ver o tanto que era sério. Aquela pessoa que não tivesse contrito ali seria eliminado do povo de Deus. Quem neste dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do meu povo. Então, é isso que acontecia, amigo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Então, naquele dia ali, que era chamado dia da expiação, era o dia que fazia a expiação do santuário. Era um dia que era o chamado dia de juízo para o povo de Israel. Aquele dia da expiação. E você sabe que nós vamos ver que no dia da expiação ali acontecia vários eventos diferentes dos dias que acontecia, daquele dias contínuo normal. Normal
Então, naquele dia da expiação era um pouco diferente, entrava algo diferente em cena, que nós vamos entender logo nas próximas perguntas, que você compreenderá. Então, o que dava fim ao círculo anual da cerimônia era aquela festa da expiação, era o dia da expiação que dava fim nas cerimônias anuais. E naquele dia da expiação acontecia ali, amigos, a purificação do santuário, né? E eu gostaria de convidar você, eu não vou ler com você aqui todo o capítulo aqui do Êxodo, Levítico 16, para que o vídeo não fica tão grande. Eu já percebi aqui que quando o vídeo está grande as pessoas quase não olham, mas eu quero que você abra lá para que você compreenda esse assunto melhor. Amigos, em que consistia a purificação do santuário, né? Em que consistia? Então, acontecia ali, amigo, na purificação do santuário, acontecia o sacrifício diário, como nos outros dias, né? No dia da purificação do santuário, ali acontecia o serviço diário, sabe? Que nos outros dias, você lembra que nós lemos que ali morria 2 cordeirinhos, um pela manhã e outro pela tarde. Nesse dia da expiação acontecia a mesma coisa, né? E o sacerdote oferecia também um bezerro. Ele oferecia um bezerro e um cordeiro por si e sua família. Essa chamada oferta pelo pecado da família ali, do próprio sacerdote, né? E lançava, aí ali quando dava também ali no dia da expiação, chegava 2 bodes. Eu falei, tem uma cena diferente, 2 bodes. Um chamado, aí esses 2 bodes quando chegavam, eles recebiam, quando ele chegava ali no santuário, era feito um sorteio, para qual lado que seria aqueles bodes. Um era para o Senhor e o outro era chamado bode emissário, ou bode Azazel, que ele era destinado para uma outra pessoa. Esse do Senhor era para o Senhor, ele era sacrificado, e o outro era para o bode Azazel, que era o bode emissário, ele era enviado ao deserto, né? Vou estar resumindo com você e você vai estudar lá, tá bom? Então, o sacrifício do bode, amigo, era oferecido a Deus. Aquele bode que o sacrifício, quando acontecia para o Senhor, ele era oferecido a Deus, né? E ele fazia ali expiação para o pecado do povo de Israel. O sangue do bode era aspergido ali no local santíssimo. Você lembra? Esses 2 bodes chegavam até o santuário e ali havia um sorteio para quem que saía cada bode, né? Um saía para Azazel e o outro para o Senhor. Esse que era para o Senhor, ele era sacrificado, que era uma oferta ali uma oferta que fazia a remoção dos pecados de Israel, ou seja, a cerimônia da purificação. Agora, aquele outro bode, ele já representava uma outra pessoa que você compreenderá. O nome dele chamava Azazel. O sangue do bode era aspergido no local santíssimo, esse que era morto. E o pecado era transferido para o bode Azazel, que era enviado ao deserto. Esse bode Azazel, ele é o nome de um ser pessoal, né? Ele, quando acontecia, finalizava todas as cerimônias ali do santuário, assim que acabava todas as cerimônias de purificação, entrava em cena esse bode Azazel. Você pode ler a partir lá do verso 20 de Levítico 16, você vai ver tudo isso aí, tudo bem? E ele chegava, esse bode Azazel era como se fosse um caminhão que chegava para levar o lixo para o deserto. Entendeu? E ali simbolicamente toda a sujeira que estava no santuário em forma de pecado era transferido para esse bode Azazel e ele era levado para o deserto e ali ele morria à míngua, né? Uma hora, então, amigos, através do serviço diário, o pecado era transferido simbolicamente do pecador arrependido para o santuário. Uma vez por ano realizava a limpeza, né, ou purificação do santuário no dia da expiação, removendo o pecado para o deserto. Então, uma vez por ano acontecia essa cerimônia,
né? Então eu quero que você entenda, depois você pode buscar compreender mais quem é que esse bode Azazel ele vai representar, sabe? Eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, porque eu tenho que explicar muita coisa para que você compreenda melhor, mas esse é um assunto especial que você vai entender. Eu só quero dar uma pincelada. Você lembra que quando nós estudamos lá sobre o estudo do milênio, fala que Satanás iria ficar preso aqui nessa terra durante 1000 anos? Eu só quero dizer para você sim, que aquele bode Azazel, quando ele levava todo o pecado para o deserto, ele chegará um dia que Satanás ele vai ter que assumir toda essa culpa do pecado. Hoje quem assumiu por você foi Jesus, por isso que ele foi morto, por isso que quando ele morreu por você, ele assumiu por você. Mas Jesus ele assumiu, mas ele não foi o culpado. Vai chegar um dia que o verdadeiro culpado, que é o próprio Satanás, o culpado do pecado, Jesus vai jogar tudo nas costas dele, ele vai passar aqui 1000 anos meditando sobre isso. Eu comecei a entrar no assunto aí, mas se você tiver alguma dúvida, faça essa pergunta no comentário, que nós iremos estudar e você compreenderá mais sobre o assunto, né? Que acontecimento, amigo, marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? E que santuário está em funcionamento agora? Olha para você ver que acontecimento extraordinário aconteceu, que cumpriu toda aquela cerimônia do santuário terrestre. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto para baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas. Né? Então o que aconteceu ali? Jesus, quando ele morreu lá no Getsemane que ele morreu, o que acontece? O véu do santuário rasgou de alto para baixo, dizendo assim, toda a cerimônia do santuário terrestre cumpriu em Jesus. Agora, você e eu, nós não precisamos matar cordeiro ou fazer qualquer um sacrifício. Nós só bastamos ir a Cristo, que ele é o nosso mediador. 1 Timóteo 2, verso 5, né? Então, Jesus pagou o preço para que ele pudesse ser o seu e o meu intercessor. Entendeu aí? E aí, olha o que aconteceu também, um marco essencial que aconteceu. Hebreus 8, verso de 1 a 3. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Jesus, logo ele morre, né? Aquela cerimônia do santuário passa a cumprir para ele. Agora ele essa cerimônia é como se fosse transferida simbolicamente assim para o santuário celestial. Aquelas cerimônias tipicamente que acontecia no santuário lá terrestre, que invalidou com a morte de Cristo, ela agora cumpre em Cristo, e Jesus vai interceder. Agora não é um sumo sacerdote mais, mas o próprio Jesus cumprindo o papel de sacerdote. E aí você vai entender também que num determinado tempo Jesus já entra como nosso sumo sacerdote, né? Que ele realiza esse trabalho de juízo, que a parte de sacerdote já é de sumo sacerdote, já entra como um juiz também. Então o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto para baixo. Com a morte de Cristo, amigos, o santuário do céu terrestre perdeu o seu valor, pois a sombra deu lugar à realidade. Né? O santuário terrestre era só uma sombra da realidade do santuário do céu. Cristo hoje ele ministra no santuário que o Senhor erigiu e não o homem, né? Ele ministra lá no santuário terrestre, celeste. Então, meus amigos e irmãs, que evidências bíblicas, quais as evidências bíblicas de um santuário no céu?
Quais as evidências bíblicas? Então, quando você lê aí Êxodo 25, 40, Deus fala assim, pois que tudo faça segundo o modelo que foi mostrado no monte. Deus mostrou o modelo, Deus mostrou o original para Moisés e um modelo como ele deveria fazer ali o santuário. E ali, quando você vai mais à frente, você vê mais claro sobre isso aí. Olha, Apocalipse 4, verso 5, né? Que diz assim, ó, do trono sai relâmpagos, voz, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogos, que são os 7 Espíritos de Deus. E você lembra lá no santuário que a gente via ali o candelabro ali com as 7 lâmpadas? Então, aqui simbolicamente mostra que lá no céu há esses 7 tochas do fogo que são representadas ali pelas o candelabro, né? E aqui também mostra mais um outro utensílio que você lembra lá no local santíssimo. O que tinha ali? A Arca da Aliança. Olha o que diz Apocalipse 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de quem, amigos? Santuário de Deus, que se acha onde? No céu. E foi vista o quê? A Arca da Aliança no seu santuário. E sobreveio o quê? Relâmpago, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. João ali, amigos, quando ele estava em visão, ele vê ali algumas coisas, utensílios que estavam ali no santuário terrestre. Ele vê a Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança, quando abre o santuário no céu, João vê a Arca da Aliança, ou seja, representado ali como o trono de Deus, né? Ali o propiciatório da Arca da Aliança, aonde ficava 2 querubins ali curvados um sobre o outro, ali representa o trono de Deus. E ali os princípios de Deus de governar o universo da sua lei está sempre ali na Arca da Aliança. Então João vê esse móvel que está lá no santuário terrestre, né? Pois abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista o que? A Arca da Aliança, Apocalipse 11, verso 19. Estamos chegando no final, espero você que espere só mais um pouquinho. Então, amigos, a exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor 2 atividades no santuário celestial. Hoje ele é o nosso intercessor, 1 Timóteo 2, verso 5, né? Ele também é o nosso advogado, né? Você lê lá 1 João 2, verso 1, né? Simbolizado pelo serviço diário. Você lembra lá que o serviço diário do sacerdote, ele intercedia perante o povo de Israel, o povo de Israel chegava com seu pecado e ele pegava o pecado e matava o cordeirinho ali e simbolicamente aí ele confessava o pecado do pecador sobre o cordeiro e o cordeiro era morto. Quando Jesus morre, todas essas cerimônias se cumprem em Cristo. E aí, quando você peca, você confessa direto a quem? A Deus, no nome de quem? No nome de Jesus. E aí você é perdoado do seu pecado, isso simbolicamente ali pelo serviço diário. E quando você vai em João 5, verso 22, fala que Deus a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. No dia da expiação, representado ali pelo dia da expiação, que entrava o sumo sacerdote lá no lugar santíssimo, isto mostra uma fase do ministério de Jesus que ele realizaria ali numa determinada época. Jesus, assim que ele morreu, ele subiu como seu sacerdote, o seu intercessor, mas numa determinada época, de acordo à Bíblia, ele passa a ser o seu sumo sacerdote, aí ele vai atuar como juiz. Pois meus irmãos, sempre que o pecador arrependido vai a Deus em nome de Jesus e pede perdão, Cristo intercede por ele no santuário celestial, aplicando o seu mérito de seu sacrifício na cruz. Mas ele também realiza o trabalho de juízo nesse momento, amigo. Ele também realiza o trabalho de juízo.
Eu quero recapitular com você, nós chegamos mais uma vez ao final e que você possa pesquisar mais e mais sobre o assunto. O santuário terrestre, amigo, foi feito segundo o modelo do céu. Ele foi feito segundo o modelo do céu. Era dividido em 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo. Esses 2 compartimentos, você lembra que fazia a divisão ali? O sacerdote oferecia o quê? 2 cordeiros, um pela manhã e um outro pela tarde. No dia da expiação, acontecia o quê? Acontecia que era feito a remoção do pecado. E Jesus hoje está atuando no verdadeiro santuário do céu, que existe no céu. Jesus hoje está atuando ali no céu. Você crê, amigos, que existe um santuário no céu? Fará toda a sua diferença. Jesus lá está ativo. Quando você confessa o seu pecado, ele vai ao Pai, intercede por você. Você reconhece que Jesus é o seu único mediador entre você e Deus, você precisa reconhecer isso. Por mais que tem muitas pessoas especiais, que muitas vezes pensa que outras pessoas podem mediar. Não, meu amigo, o seu único mediador, de acordo com a Bíblia, é Jesus. Ele que intercede por você. Você aceita-o como seu Salvador e a fim de que seja absolvido no julgamento final? Você aceita Jesus como seu Salvador? Eu gostaria de gritar um brado aqui, amém. Que você aceita. Se você fazer isso, você tomar essa decisão na manhã da ressurreição, quando Jesus voltar em poder e glória, nós podemos estar junto lá com uma só família. Eu e você e eu e toda a minha família, todos nós juntos. Que o Espírito do Senhor esteja com você, que a paz do nosso Deus preencha o seu coração e não esqueça, busque mais sobre o assunto, porque esse assunto não encerra aqui. Eu quero orar com você. Pai querido, eu quero agradecer por esse tema especial de termos estudado. Abençoe cada um dos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor enche a sua vida, ó Deus, e não deixe eles quietos, ó Pai, que eles venham buscar mais e mais conhecer sobre essas verdades da sua palavra. Amigos, no próximo estudo nós iremos falar sobre esse tema especial. Um fato bíblico indiscutível, amigo, é que todo ser humano de todos os tempos enfrentará um julgamento de Deus. De que modo ocorrerá esse julgamento? Sobre que critério ele estará fundamentado? Quem é o juízo? Como podemos, amigos, ser absolvidos? No próximo estudo, você vai entender esse tema especial sobre o juízo.